Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora vamos ver a segunda reportagem do Dia de Campo de LPF, que estamos mostrando hoje aqui no RIC Rural. O tema agora é a estabilidade que a ILPF traz ao sistema produtivo. Vejam só. Para apresentar o segundo tema sobre LPF no Dia de Campo da Cocamar, nós viemos no IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Londrina, conversar com o pesquisador Sérgio Alves, especialista nesse assunto. O Sérgio começou sua participação explicando para a gente por que a ILPF pode ser adotada em vários tipos de áreas, não só nas produtivas. Ô Sérgio, o sistema ILP e ILPF, eles são recomendados somente para áreas que já são produtivas? Não. A gente, quando começou com a integração lavoura-pecuária, a gente começou com duas frentes muito claras. Uma frente era pegar áreas de pastagem degradadas, colocar a lavoura para recuperar e reformar a pastagem. E aí a gente fazia um pasto de verão, um pasto de inverno, o pasto de inverno na área de agricultura. Aí fazendo 2 anos de agricultura, a gente recupera o solo, recupera a pastagem, vem com pastagem de alta produtividade, numa área que era degradada. Uma outra coisa que a gente sempre fez, desde o começo também, era colocar pastagens em áreas agrícolas. Então a pessoa planta soja, em vez de plantar só soja e milho safrinha, planta soja e pastagem de inverno. Essa pastagem de inverno ajuda a recuperar o solo, ajuda a cobrir o solo, a pôr palha no sistema e aumentar a produtividade agrícola. No começo a gente achou que a pastagem na área agrícola podia diminuir a produtividade de soja. Nós fizemos 15 anos de ensaios. Nos 15 anos de ensaio a gente aumentou a produtividade da agricultura de 3% a 5%. Então, em áreas já produtivas aumenta a produtividade, em áreas degradadas a gente recupera, reforma e faz uma pastagem de alta qualidade. E como melhorar a produtividade dessas áreas degradadas e um bom retorno para a pecuária? Quando a gente faz integração lavoura-pecuária, o retorno para a propriedade é muito alto. E a fertilidade aumenta, toda aquela questão de não ter erosão, controlar invasoras, pragas e doenças. Tem muitas propriedades que a gente tem na área de pecuária que a pessoa tem lá uma cabeça por hectare. E os animais estão ganhando em média aí 400, 500 gramas por animal por dia. Quando a gente faz integração lavoura-pecuária, só no inverno os animais ganham 800, 900 gramas por animal por dia. E às vezes, só no período de inverno, em 4 meses de pastejo, ganha mais do que a propriedade estava ganhando o ano inteiro, com uma lotação de uma cabeça por hectare em média. Porque só no inverno a gente põe 2,5 cabeças, ganhando 800 gramas por dia. Depois que a pastagem é reformada e a gente volta com a pastagem de verão, é normal a gente ter de 6 a 7 cabeças por hectare, ganhando 800 gramas por animal por dia e produzindo acima de 25 ou 30 arrobas por hectare. Antes de ser reformada, a produtividade era menos que 4. Então é normal a gente aumentar em 7, 8 vezes a produção da propriedade com integração lavoura-pecuária. Além de formar um pasto muito mais limpo, sem invasora, sem praga, sem doença, e que acaba, de fato, tem um impacto muito grande para o pecuarista. Eu podia dizer até assim, que a integração lavoura-pecuária é muito melhor para o pecuarista, né, até do que para o produtor de grãos, de modo geral. Sem contar o bom manejo com o solo, né? O solo muda totalmente, melhora a qualidade, como a gente preconiza fazer tudo em plantio direto, a gente não tem erosão. A diferença entre propriedades que têm integração lavoura-pecuária e as que não têm é visível, assim, a ponto de valorizar a propriedade se você quiser vender, dela valer muito mais dinheiro, porque ela fica limpa, produtiva, organizada e a gente volta daí com cercas e um monte de outras estruturas. É interessante lembrar que, assim, de modo geral, né, o produtor, quando ele ganha pouco dinheiro com a pecuária de corte, é mais ou menos comum a gente chega na propriedade, a gente vê uma propriedade que está pastagem degradada, cerca meio caída, curral depauperado, que a pessoa está perdendo dinheiro, então, e ele acha assim, ok, esse ano foi a seca, esse ano não foi bem a pecuária. Não, mas não é isso. Ele não está ganhando dinheiro, ele está reinvestindo pouco na propriedade. Com a integração lavoura-pecuária, a pessoa começa a ganhar bastante dinheiro. Ganhando dinheiro, ele se anima, ele investe na propriedade, ele arruma o curral, ele começa a fazer inseminação artificial, ele começa a fazer animal precoce com 2 anos de idade, ele, em vez de vender bezerro, ele vende boi gordo. Então, no médio prazo, a mudança é total. A gente tem algumas simulações de integração lavoura-pecuária, a pessoa começando com 10% da área.
Quando ela dobra, como ela faz integração lavoura-pecuária na propriedade inteira, ela multiplica a rentabilidade da propriedade por 3 ou 4 vezes no mínimo. Então aí todo o ânimo da tropa, todo o otimismo da atividade, toda aquela questão da pessoa começar a pensar como empresário rural, muda todo o jeito, todo o conceito da propriedade. A gente vê aí que tem pecuaristas que têm um certo receio de entrar na agricultura. Como é que pode ser feita essa equação assim e ter o ganha-ganha? Ele entrar na agricultura e também na integração lavoura-pecuária? A integração lavoura-pecuária ela é rentável, seja você seja pecuarista, seja você seja agricultor. Mas, às vezes, a pessoa é só pecuarista, ela não tem trator, não tem equipe treinada e ela tem uma certa dificuldade de fazer agricultura. Aí, nesses casos, às vezes é melhor você ter um arrendatário. Um arrendatário que ele entra com a máquina, equipamento, treinamento e ele vai fazer agricultura na área do pecuarista. E aí ele devolve para o pecuarista a pastagem do inverno e depois de 2 anos, talvez a pastagem reformada. E acaba sendo muito bom para o pecuarista. Ele acaba produzindo só no inverno mais do que ele produzia o ano inteiro. E 2 anos depois ele tem a área totalmente reformada e valoriza a propriedade e aumenta a produção. E para o agricultor também pode ser uma oportunidade dele ter mais áreas para ele expandir a atividade agrícola. Por quê? Porque a terra está muito cara no Paraná. Então, às vezes comprar uma área é inviável. Arrendar pagando muito caro, você aumenta muito o seu risco. Então, essa parceria entre agricultor e pecuarista ela é boa para todos os lados. Integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária e floresta é só boi e soja? De modo geral, no Paraná inteiro, a principal cultura é soja, ok? Tem algumas regiões que o pessoal tem algumas outras preferências, né? Tem o pessoal da mandioca que não quer pôr soja, eles colocam mandioca, mas mesmo o pessoal da mandioca percebe que quando entra a soja na rotação, melhora a produção da mandioca. O pessoal da cana também, muitas vezes eles preferiam fazer cana, amendoim, ou cana com um adubo verde. Aí o pessoal da cana também percebeu que quando eles colocam cana e soja, aumenta a produtividade da cana, né? E quando eles podem ou têm a oportunidade de ainda fazer integração lavoura-pecuária na área de cana, melhora a produtividade da cana mais ainda. Se a pessoa pudesse fazer soja, pasto, soja, depois cana, melhoraria a produtividade da cana ainda. Porque, na verdade, essa dobradinha ela é quase perfeita. Eu tenho uma leguminosa, que fixa nitrogênio, que fecha bem o solo e cresce rápido, mas que deixa muito pouca palha. E eu tenho uma pastagem que deixa muita palha, que é uma gramínea, que estrutura o solo e que tem um sistema radicular completamente diferente, todo fasciculado, que acaba estruturando o solo. Essa dobradinha soja braquiária, ou soja pastagem, é uma das mais exitosas que a gente tem na agricultura para aumentar a sustentabilidade. Mas podia ser outra coisa, podia ser algodão, por exemplo, podia ser mandioca, podia ser feijão, ok? E também não precisa ser só boi, podia ser cabrito, carneiro, a gente tem também alguns exemplos com outras coisas, inclusive com produção de leite. Qual é a grande resistência nesses anos todos que você tem lidado com essa turma, com esses produtores, com áreas degradadas, que eles têm em adotar esse sistema na propriedade? No começo, para você fazer agricultura, às vezes o produtor precisa comprar um trator, uma colhedeira, uma semeadeira, e ele precisa de ter a tecnologia para plantar isso. Então precisa ter assistência técnica, precisa ter financiamento, né? Ou ele precisa ter acesso a esse sistema de produção. Quando ele faz com arrendatário, funciona bem. Mas daí ele precisa fazer um bom acordo com o arrendatário para ambos serem favorecidos. A questão da assistência técnica eu acho que ela é fundamental. E depois que eu tenho a pastagem reformada, tem uma outra assistência técnica que faz parte da equipe, né? Eu preciso que o agrônomo trabalhe junto com o veterinário, com o zootecnista, que escolha os animais corretos para fazer um sistema que seja bastante produtivo. Quando eu tenho equipes completas, multidisciplinares, que assessoram bem o produtor, normalmente dá certo. A pessoa, inclusive, corre pouco risco, porque se ele não ganhar muito dinheiro com a soja, a pecuária paga, se a pecuária tiver um ano muito seco, que o pasto de inverno desenvolve menos, mas ok, o pasto de verão, depois da soja, cresce muito bem, a própria soja ajuda a pagar a conta. Então, quando o sistema está montado, dificilmente o produtor perde dinheiro. E tendo assistência técnica, o risco diminui muito. E aí, quando eu tenho assistência técnica, eu tenho seguro, eu tenho linhas de crédito, a tendência é sempre crescer a integração lavoura-pecuária. E tem mais uma coisa que eu acho que é importante ainda. Lá no Arenito do Paraná, tem a iniciativa de tentar irrigar algumas áreas. Com a irrigação, aí o risco do produtor é muito baixo e o Arenito pode ser uma das regiões mais produtivas do estado e do Brasil.
com a tecnologia certa, com irrigação e com todo esse know-how de integração lavoura-pecuária que foi desenvolvido ao longo dos anos.